Bora fazer uma tier listzinha aqui dos últimos Finals MVP da NBA nessas últimas temporadas, desde 2015 até 2025, agora o mais recente, com o Shai Gilgeous-Alexander vencendo. Vamos botar esses caras, né? Todos esses monstros numa tier list, começando com a prateleira de Injusto, um prêmio que foi objetivamente pro jogador errado. Teve discussão, ou seja, na época, teve gente que achou que não foi o cara correto a ser premiado, mas não vou dizer também que chega a ser injusto. Insanos, caras que entregaram um nível muito alto, que só não são os melhores, porque eu vou deixar máximo de 2 jogadores aqui pra gente coroar os melhores Finals MVP desses últimos 10 anos de NBA. 10 ou 11? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Beleza? Começando na ordem aqui. Já deixa aí nos comentários o que você acha, onde você acha que cada um desses nossos Finals MVP desses últimos anos pertence aqui nessas nossas categorias. Vamos pela ordem. Shai Gilgeous-Alexander, o MVP atual, foi injusto, teve discussão, foi um MVP insano, ou será que até cabe entre os melhores? Injusto não foi, pra mim. Já falei até durante a discussão que começou ali no jogo 4, depois que o J-Dub jogou muito bem. Eu não acho que tinha menor cabimento de ser ele o Finals MVP. Foi um cara que jogou muito bem ali naquele jogo 4, mas, se pegar o Shai, 30 pontos de média, entregando muito bem. Inclusive, a gente tem que falar dos números defensivos do Shai Gilgeous-Alexander nesses Finals. Mais de um toco por jogo, mais de um roubo de bola por jogo. Números muito, muito bons. Além de 30 pontos por jogo, um cara muito absurdo. Não acho que teve discussão. Vou deixar ele aqui por enquanto. Dizem aí se vocês concordam. Jaylen Brown, né? Realmente não é a maior estrela dessas aqui. O MVP de final, Jaylen Brown, foi injusto? Teve discussão? Ou foi insano? Um dos melhores não foi, já vou deixar isso claro. Eu acho que o Jaylen Brown teve discussão. É pra mim um exemplo claro dessa categoria teve discussão. Porque, se vocês lembram, realmente teve discussão. A gente ficou debatendo se ele merecia ou se era mesmo Jason Tatum. Eu acho injusto o prêmio pro Jaylen Brown? Não. Inclusive, eu acho justo. Acho que foi um MVP merecido. Merecia um pouco mais do que o Jason Tatum. Se tivesse que botar em porcentagem, eu acho que esse prêmio era, sei lá, 55 do... Se quiserem ir lá no Boston Celtics e repartir, aliás, na casa do Jaylen Brown, repartir o troféu, aí vocês pegam 55% do troféu, deixam com o Jaylen Brown e 45% pro Tatum. Então, pra mim, teve discussão. Nikola Jokic, 2022, já vou dizer que, obviamente, não é injusto. Não teve discussão. É um candidato até os melhores. É um candidato aos melhores. Vai ter bastante gente aqui, tá? Já vou deixar isso claro. Vai ter bastante gente aqui nessa categoria de insanos. Depois a gente pode pegar todos e deixar numa ordem certinha do melhor pro pior. Stephen Curry, 2022, não tem como ser injusto. Não teve discussão. Quem lembra? Quem assistiu na época vai lembrar que teve um momento ali que a galera falou: o Kevin Looney tá jogando muito. Esse Andrew Wiggins é bizarro. Lunáticos, né? É insano. De novo, vou deixar aqui, depois a gente discute quais desses vão caber na categoria de melhores. Giannis Antetokounmpo. Eu não vou fazer cerimônia, cara. Eu não vou fazer cerimônia pro Giannis, Quem assistiu isso aqui? Ele, no mínimo aqui. Cabe só 2 aqui, tá? Não sei se ele vai entrar nos melhores. Cabe só 2, vamos ver. LeBron James em 2020, na bolha. Foi injusto, teve discussão, foi insano ou foi um dos melhores? Eu acho que o LeBron, em 2020, na campanha de playoffs ao todo do Lakers, vou falar uma coisa aqui. Do primeiro round de playoffs até a final do Oeste, o Anthony Davis era o melhor jogador daquele Lakers. Mas a final foi ele mesmo, o melhor jogador. Eu acho que o Finals MVP foi o LeBron, mas o melhor jogador dos playoffs do Lakers foi o AD. Vamos deixar assim? Dito isso, não é injusto. Ele foi o melhor jogador na final, mas teve discussão sim. Kawhi Leonard em 2019. Foi injusto, teve discussão ou insano, quem sabe um dos melhores. É claro que ele cabe aqui, né? Não teve discussão. O Van Vliet, quem lembra, teve jogos muito bons naquela final. O Pascal Siakam foi absurdo. Foi ali aquele
mostrou pro mundo que ele era um cara com capacidade de ser All-Star. Mas, pô, Kawhi, insano. Kevin Durant de 2018, tá? Esse é o 18 e esse é o 17. Em 2018, o que vocês acham? Em 2018 foi, eu acho, dos dois prêmios de Finals MVP, o mais contestável que o Durant recebeu. Teve ali, eu não lembro exatamente de cabeça, mas eu acho que foi o jogo 3 que o Curry meteu, tipo, 40 pontos. Essa foi, assim, tava praticamente 50-50. Quem recebesse aqui o prêmio entre o KD e o Curry seria justo. Como foi justo, eu não vou falar que foi injusto esse prêmio do Durant, mas eu não vou dizer que não teve discussão. Teve discussão sim, pra caramba até. Como eu disse, se o Curry tivesse ganhado também, não seria nada absurdo, não seria nada repreensível. Vou deixar não teve discussão. Mas o de 2017 eu não acho que teve não, tá? Esse eu acho que ele foi claramente o jogador mais importante daquela final, foi um Finals MVP merecido. LeBron James 2016. Pô, com todo o respeito a atuações insanas que o Kyrie Irving teve ali, não teve discussão não. O que o LeBron fez dos dois lados da quadra, o que ele fez pra armação de jogo daquele time também, o que ele teve de lances decisivos. Até também falar da liderança dele é absurdo. É um cara também que a gente vai ter que considerar para a categoria ali de cima. E Andre Iguodala, em 2015, eleito Finals MVP com tipo 15 pontos por jogo. Pô, a narrativa ali era, pô, ele parou o LeBron, aí o LeBron teve, sei lá, 35 pontos de média. Cara, óbvio que o Iguodala foi muito importante, não só pra esse título, mas pra todos os títulos do Golden State. Não os de 2022, mas os outros sim. O Iguodala é um monstro, tá? Eu tenho muito respeito pelo Iguodala. Dito isso, eu vou mudar aqui a nossa categoria de baixo e ele vai ser o único representante aqui. Cara, por mais que não tivesse sido o desempenho mais absurdo em termos de estatística do Stephen Curry aquela final de 2015, pelo amor de Deus, ele era o melhor jogador de time, ele era o Finals MVP, que seria justo. O Iguodala, na época até a galera, pô, levantou muita discussão, mas esse foi um prêmio que inclusive envelheceu demais. Envelheceu muito mal. Então o Iguodala vai ficar aqui, o nosso único representante da tier de baixo. Ó, entre os que tiveram discussão, eu vou deixar o Jaylen Brown mais pra trás e o LeBron aqui em primeiro. Agora, vamos pensar quais desses caras aqui da categoria dos insanos que cabe lá nos melhores. Eu vou confessar que eu preciso da opinião de vocês, cara. Quais foram os melhores aqui dentre Shai Gilgeous-Alexander esse ano, Jokic em 23, Curry 22, Giannis em 21, Kawhi 19, KD 17, esse é 18, 17, e o LeBron 2016. Só vale 2, cara. Mais fácil fazer de um outro jeito aqui? Vamos falar qual deles não vai caber, já deixar aqui pra baixo? Shai jogou muito bem, como eu disse, dos dois lados da quadra, mas eu acho que desses ele... A gente tá falando de um nível aqui muito alto, não é desmerecendo o Shai, acho que ele fica nessa parte aqui. Vou dar um hot take, vou tirar um outro cara aqui da disputa também, tá? Inclusive, vamos fazer assim, ó. Vamos deixar todos esses aqui e depois abaixar. Vou dar um hot take, vou tirar um outro cara dessa disputa. Talvez alguns de vocês achem um absurdo. O melhor momento do Kawhi Leonard naqueles playoffs não foi a final. Falei. Se ninguém fala, eu falo. Não tô falando que ele jogou mal, longe disso, jogou pra caramba a final inteira. Mas o melhor momento individual do Kawhi Leonard naqueles playoffs não foi a final. Ele jogou muito bem a final, jogou pra caramba, mas eu acho que assim, pelo nível de competição aqui, ele vai ficar pra baixo. Minha opinião. Cara, assim, vou tirar um outro aqui. O KD, não é porque em nível individual ele não tava entre esses melhores, mas considerando que tinha muito jogador naquele time que poderia até receber um prêmio desse e não ser injusto, muito jogador de alto nível, tá? As finais que o Draymond fez naquela série também foi absurdo, o Stephen Curry. Porque ele tinha muitos caras desse nível altíssimo no time, eu vou deixar aquele aqui insanos. Agora tá ficando difícil. Cara, eu vou descer o Jokic. O Jokic,
De novo, eu acho que ele é até um caso um pouco parecido com o do Kawhi. Ele teve uma final ridiculamente absurda, mas não foi nem necessariamente o melhor momento dele naqueles playoffs. Também teve o Jamal Murray jogando muito. Também teve jogando muito o Jamal Murray. Acho que o Jokic fica aqui. Pô. O Jokic fica aqui. Agora tem que escolher um. Cara, 3 monstros históricos sagrados, não? Misael falou que a final também foi um pouco mais fácil, né? Do Heat do Denver contra o Heat, também acho. Teve isso também, tipo. Isso tem que ser dito. Bem lembrado. Esses 3 caras, não é só que eles foram os 3 melhores individualmente, talvez, mas foram 3 dos adversários mais difíceis que alguém enfrentou aqui de todos esses times, tá? Aquele Warriors de 73 vitórias. O Phoenix Suns, que pra mim era mais time do que o Bucks. E o Celtics também, que depois foi campeão. Cara. Um deles tem que ralar. Cara, que difícil, velho. Eu vou deixar um aqui, vou fazer assim. Vou falar quem não vou tirar. Quem eu não vou tirar. Difícil dizer isso, né? Difícil cravar. Cara, eu acho que o Giannis é o melhor. Em termos de, assim, o que ele teve que fazer individualmente e como, assim... Ó, Brook Lopes foi importante na conquista. Drew Holiday muito importante, principalmente nas finais. Foi o segundo melhor jogador das finais, ao meu ver. Do lado do Bucks, né? E o Middleton também, jogando bem. Mas o que ele teve que fazer, assim, como jogador número 1 daquele time, o desempenho que ele teve naquelas finais, pô, o toco que ele dá no DeAndre Ayton, um jogo de 50 pontos nas finais, eu acho que ele não sai daqui. Acho que ele, ao meu ver, foi o grande Finals MVP desses últimos anos, em termos de individualmente, né? Então, Curry ou LeBron vai ter que cair, cara. A dificuldade que eu tenho aqui é porque o LeBron, o que ele teve que fazer pra aquele time também, tipo, como passador, como defensor, cara. O LeBron jogou muito na defesa naquela série, cara. Muito, muito. Não é só pelo toco no Iguodala, não, tá? Muito. Mas ele cai. Eu vou com Curry. Eu vou finalizar assim a nossa tier list, cara. Eu vou finalizar assim a nossa tier list. Muito perto, tá? Esses dois. Muito perto. Pra mim, se você quiser fazer isso aqui, acho absolutamente justo. Por detalhe. Porque o time do Cleveland completo, né, ao redor do LeBron era muito mais forte do que o resto do Warriors era ao redor do Curry. Eu vou deixar assim, esses dois carregaram demais o time na final. Os melhores Finals MVP desses últimos anos, pra mim, deixa aí nos comentários quais serão os seus, né? Mas pra mim, Giannis Antetokounmpo em 2021 e o Curry em 22. LeBron em 16, Jokic 23, KD 17, Kawhi 19 e o Shai Gilgeous-Alexander nesse ano também insanos. LeBron em 20 teve um pouco de discussão sim, tá? Se quiser deixar em insanos também, cabe pra caramba. Mas quem lembra, Anthony Davis também tava ali próximo desse nível. O KD em 18 também, se o prêmio tivesse ido pro Curry, seria justo também. E o Jaylen Brown também foi outro prêmio bem disputado entre ele e o Tatum. E o Iguodala desses aqui é o único que eu consigo olhar e falar que não foi justo. Ficou assim a minha tier list. No final das contas, deixa aí nos comentários, né, como ficaria a sua, se você concorda ou discorda de alguma coisa. Não se esquece de deixar aí embaixo. Valeu!